Esse é o seu canal PS Videoaulas. A aula de hoje é sobre dinâmica e controle de sistemas. Espero que vocês fiquem bem atentos a esse tema, já que é um tema bastante atual e que todas as indústrias a tendência é automatizar os seus sistemas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo diversificado e de qualidade a você. Aproveite para fazer a inscrição agora durante a nossa vinheta, é rapidinho. Vamos iniciar essa nossa aula falando um pouco do que é fluido. Só para lembrar, já que o nosso experimento vai utilizar o ar, e muita gente pensa logo em água, quando a gente fala em fluido. Mas o ar também é um fluido. Então eu gostaria de deixar bem claro logo iniciando esta aula isso, para que você não tenha nenhuma surpresa do que vem pela frente. Os sistemas de controle fornecem respostas em função da entrada ou das entradas. Um sistema de controle básico pode ser representado por esse pequeno esquema aí abaixo. Uma entrada, onde eu tenho um processo e aí eu vou ter uma saída conveniente. Modelar um sistema matematicamente não é uma tarefa simples. Entretanto, se tratarmos o sinal de erro resultante, que consiste na diferença entre o sinal de entrada e o sinal medido na realimentação, de modo a permitir a minimização desse erro que após um processo cíclico contínuo tenda a zero, atingindo assim o valor de referência desejado ou simplesmente o set point, o problema estará resolvido. Então veja aí um pequeno esquema onde você tem a saída desejada, só que no processo o que é que vai acontecer? Eu vou verificar a diferença que o sistema informa em relação àquele valor desejado. Essa diferença é o meu erro. Se o sistema estiver parado, esse erro é enorme, porque ele vai estar no ponto zero e um ponto qualquer lá que eu queira para o sistema atingir. Então, ele vai ter uma distância grande. A partir do momento que ele já está em funcionamento, dependendo do ponto que você queira que o sistema vá, pode ser que ele já esteja próximo. Então, é mais fácil você chegar naquele ponto. Mas isso não quer dizer nada. Porque se você fizer um algoritmo inteligente, o que é que ele vai fazer? Ele vai detectar quando ele está distante e aí ele vai atuar mais rápido no sistema. E se ele estiver mais perto, ele também vai atuar mais com menor intensidade. Para quê? É o caso do carro. Se eu vou chegar lá na esquina, eu já vou o quê? Já vou diminuindo a velocidade, eu tiro o pé do acelerador, eu reduzo a marcha, até chegar naquela esquina onde eu vou parar, senão eu passo direto. Então, se eu for muito rápido, para tentar parar naquele momento, pode ser que eu não consiga parar. E também, se eu for muito lento, para garantir, também isso também não é bom. Então, há um equilíbrio entre essas coisas que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Certo? Então, essa saída sempre ela é realimentada no sistema e esse erro é trabalhado para que ele tenda a zero. Então, dessa forma, eu vou manter o meu sistema em equilíbrio. Neste tipo de controle, basta monitorar a variável do sistema a ser controlada e fazer ações na planta através de elementos ativos para que esta variável atinja o valor esperado e ou estabilize em torno deste valor, já que vocês vão ver que é impossível você manter um valor exatamente com aquela magnitude, mas você pode manter uma coisa muito próxima e admitir um pequeno erro dependendo do sistema. Então veja lá, eu tenho a variável em função do tempo. Eu tenho um ponto que eu quero que esse sistema atinja, e se for o caso ele permaneça nesse local, e aí o que é que eu faço? O sistema está no zero, então ele pode acontecer isso que vocês estão vendo aí, passar um pouco do ponto, depois ele ir um pouco abaixo do ponto, mas ele vai terminar chegando no ponto desejado. Então com isso a gente vai explicar o que é que acontece em cada parte desse comportamento. O início é o tempo de subida. Qual era o ideal? Que ele saísse do ponto onde estava para aquele ponto que você quer, mas isso praticamente é impossível. Porque por menos tempo que leve, mas vai levar um tempo para que ele atinja aquele novo valor. Então isso a gente chama de tempo de subida.
Overshoot, que é passar do ponto que você deseja. Então isso também pode ser controlado, pode ser que o sistema que seja exigido, que seja muito pequeno, outros podem, dependendo da criticidade, não exigir tanto disso, então você pode se dar ao luxo de passar um pouco do ponto. A mesma coisa antes do ponto, certo? Seria o undershoot. E finalmente o que a gente chama de regime permanente, quando ele chega no ponto, não só chega, como permanece em torno de um erro, que a gente vai ver aqui agora. Então, se a gente colocar uma lupa nesse local, que a gente acha que está exatamente em cima do valor, se a gente ampliar isso aí, a gente vai detectar que há uma margem de erro admitida que a gente vai ter que colocar no sistema, porque como eu falei para vocês, é impossível você manter um valor exatamente naquela magnitude, mas você pode ter uma coisa muito próxima desse valor. Então vai ter que ter uma variaçãozinha aí do erro, que vai depender, como eu falei, da criticidade do sistema. Fiz um experimento prático onde nós iremos controlar o fluxo de ar necessário para que uma esfera de isopor confinada dentro de um tubo atinja uma distância D aí estabelecida, certo? Então, o monitoramento vai ser feito para que a gente possa avaliar a distância da esfera até o sensor de distância ultrassônico. Então, esse sensor vai ser essa peça de monitoramento. E a ação, eu vou modificar a aceleração da ventoinha para atingir e manter a esfera posicionada em torno do valor do set point, certo? Então vocês estão vendo aí que eu destaquei aí, a ventoinha está aí embaixo, soprando, né, colocando ar, um fluxo de ar suficiente para elevar a esfera, e não só elevar, como manter ela num determinado ponto. Então vamos falar um pouco aí sobre o controlador. O controlador seria o piloto desse sistema. Então quanto melhor esse piloto, melhor a performance do sistema. No caso, nós estamos utilizando um sistema de controle muito simplista, que é só um controle incremental. Eu fiz uma pequena inteligência ainda, porque quando está longe ele acelera mais, quando ele está perto ele acelera menos. Então isso vai fazer com que eu consiga estabilizar o sistema. Mas existem outros sistemas de controle mais inteligentes, exemplo de lógica fuzzy, neural. Então tem muitas lógicas atualmente, controle inteligente, que você pode ter algoritmos muito mais complexos e mais eficientes. Mas eu fiz esse algoritmo justamente para mostrar que é possível também se fazer um controle, dependendo da complexidade, você pode ter resultados satisfatórios. O controle incremental que eu fiz, ele foi feito na linguagem G, utilizei o software LabVIEW da National Instruments, e aí a interface que eu criei. Eu tenho um potenciômetro aí virtual, que é o acelerador, que ele pode ser modificado manualmente ou via controle. No caso, eu posso habilitar esse sistema de controle e ele vai fazer isso tudo automaticamente, encontrar qual a aceleração para manter a esfera posicionada naquele ponto desejado. E aí eu tenho um gráfico onde eu monitoro todas as variáveis em tempo real. Só para vocês terem uma ideia aí do algoritmo, foi que foi feito apenas uma série de ifs que vai manter um multiplicador também, é uma pequena também, mais um acréscimo mais um refinamento, seria, né? Porque você pode ainda mexer com esse valor, colocar um multiplicador aí, aumentando essa magnitude ou diminuindo. Mas aí já tem uma escala pré-determinada que eu fiz, onde, resumindo é isso, quando eu estou próximo do ponto, ou seja, quando a diferença é pequena, eu acelero menos. Quando a diferença é maior, eu acelero mais. Então é isso que o algoritmo faz. E aí é onde eu decido se eu vou acrescentar ou diminuir a velocidade. Se eu passei do ponto, eu tenho que diminuir essa velocidade. E se eu estou aquém do ponto, estou antes do ponto, eu tenho que acelerar esse meu sistema de ar, né? As ventoinhas, certo? A interface de controle eu utilizei o Arduino Mega, mas podia ser o Uno ou qualquer uma outra interface de controle. E o hardware é um circuito acelerador, onde eu controlo o fluxo de tensão nessa ventoinha,
e aí eu consigo ter esse gradiente de velocidade desejado. E para que fique bem claro tudo que foi falado aqui, nós vamos ver agora no experimento prático. Vamos iniciar aqui o sistema de controle. Vocês podem observar as variáveis do sistema que são monitoradas, o set point, que vai ser indicado, o local onde você quer que o sistema permaneça, ou vá para ele, caso ele esteja desligado. E você vai ter informações sobre as variáveis distância e a velocidade. A distância é apenas um monitoramento, já que você não pode atuar no sistema com essa variável. A variável de atuação, no caso, é a velocidade que você pode controlar. Então, como vocês podem ver, eu posso manualmente ativar a aceleração. Então, a partir do momento que eu vou acelerando o motor, vai chegar uma hora que a bola vai começar a ter ar suficiente para poder subir. E aí, dependendo aqui do fluxo de ar que eu coloque, ela vai permanecer em um determinado ponto. Mas veja que o sistema ele é muito instável, ele fica variando. Então, se eu mantiver o meu ponto em um determinado local, isso não vai garantir que eu vou ter esse equilíbrio todo o tempo nesse ponto. Por quê? Porque há variações. Vocês podem observar no experimento que vocês têm que deixar várias entradas de ar. Por quê? Porque senão o fluxo não vai acontecer se não tiver entrada de ar, porque o ar entra por essas aberturas e aí ele sobe através do tubo, impulsionando a esfera de isopor, certo? Então vocês vejam aí como é interessante. Então eu tenho todo o histórico aqui do que aconteceu. E se eu quiser ativar o sistema de controle, eu coloquei aqui uma opção onde eu vou ativar e aí eu vou dizer qual é o ponto que eu quero que esse sistema fique. No caso, vamos colocar aqui inicialmente 15 centímetros. Então, quando eu colocar aqui, ó, ativar, ele já vai saber que ele vai para o 15, só que como já estava no 15, né? Eu vou mudar esse set point. Vamos colocar aqui, por exemplo, 25. Veja o que é que vai acontecer. Então, veja aqui, ó, que já foi mudado o set point e veja que ele já reconheceu que existe uma modificação no set point. E aí ele está desacelerando a ventoinha para que a bola, no caso a esfera, ela chegue nesse próximo set point, que é 25 centímetros em relação ao topo, onde tem um sensor de ultrassônico que detecta a distância entre ele e a esfera. Eu coloquei apenas um indicador aqui, eu coloquei um erro de meio centímetros para mais, para menos. Então, quando eu chego próximo do valor, com essa magnitude, então ele vai ficar vermelho para indicar que houve um equilíbrio naquele ponto. Então, observem como o sistema é instável. Então, apesar da aceleração estar praticamente constante, mas você vê que o objeto ele se move saindo do set point. Então, vocês estão vendo aqui que há um undershoot, overshoot, e aí ele vai ficar variando até conseguir, ó, estabilizar nesse novo ponto. Então, todo esse histórico, vocês podem observar aqui no gráfico em função do tempo. Então, agora, ele ficou no que a gente chama de regime permanente. Praticamente, ele está agora em torno do ponto. Vamos criar agora um novo ponto. Vamos colocar agora aqui 30. Então, ele vai se distanciar mais um pouco. Veja que ele já conseguiu atingir o novo set point. Então, tudo que vai acontecendo no sistema. Mas você vê, ó, ele atingiu, mas ele ainda não foi suficiente para permanecer. Então, ó, ele deu um overshoot aqui, ó, um acréscimo além do ponto que eu queria. Mas aí, com o passar do tempo, ele vai restabelecer. Então, vocês estão vendo aí, ele vai ficar em torno do ponto até conseguir uma nova estabilização. Então, como eu falei para vocês na apresentação, o sistema de controle é como se ele fosse o piloto desse sistema. Então, quanto melhor o piloto, melhor será essa estabilização e esse controle. Nós fizemos um controle muito simples, que é um controle incremental, então ele está muito longe de ser um controle
mais eficiente para esse tipo de sistema, já que, como eu falei para vocês, ela é muito instável, mas dá muito bem para exemplificar o que é que acontece num sistema de controle dessa natureza. Que tudo que envolve ar, realmente é muito complicado você estabilizar esse tipo de sistema. Mas vejam que, ó, com o passar do tempo, ele vai conseguindo estabilizar, mas nada impede que de uma hora para outra, ó, ele comece novamente a querer sair do ponto, mas aí o sistema não deixa. Ele sempre vai corrigir até tentar colocar novamente ele no set point desejado. Eu vou aqui desligar o sistema e zerar. Vamos aqui zerar a aceleração. Para vocês verem o que acontece quando eu estou no zero. Então veja que o sistema está parado e eu quero agora funcionar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó. Então ele vai dar uma aceleração. Eu já detectei uma aceleração mínima, que ele já começa daquela aceleração mínima, porque não tem sentido ele começar do zero, já que a bola não se desloca se não tiver um mínimo de fluxo de ar. Então veja aí, ó, que eu já parti de quase 40% de velocidade e aí ele vai, ó, até chegar nos 30%. Vocês estão acompanhando aí no gráfico. Veja que ele já está bem próximo aí do ponto, ó, chegou no ponto, mas muito difícil permanecer. Mas é bem interessante você observar agora como ele já está praticamente em regime permanente e estável para o ponto que foi setado. Se você gostou da videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!